Olá pessoal, o forecast ou ajuste de orçamento é um processo muito utilizado para que o orçamento empresarial não perca referência e não se distancie da realidade. Por isso, no decorrer desse vídeo, vamos falar sobre a importância da utilização dele como ferramenta de gestão, qual a relação com a construção do budget e as melhores práticas de utilização. Deixe seu like, se inscreva no canal e vamos ao vídeo de hoje. Para se entender forecast, precisamos primeiro saber o que é budget. Budget significa um orçamento estático, que quer dizer o planejamento de metas, despesas, custos e gastos em um período de exercício específico. Já forecast é o ajuste deste orçamento sempre que necessário. Sendo assim, pode-se entender que o budget, ou seja, o orçamento, e o forecast, que é o ajuste do orçamento, são instrumentos de gestão extremamente importantes, complementares e que se influenciam mutuamente. O processo de construção de um orçamento nada mais é do que uma série de expectativas e tomadas de decisões futuras visualizadas em números. Contudo, acontece que nem sempre essas expectativas acontecem, já que estamos falando de um contexto de negócio que é extremamente dinâmico, que muda com muita frequência. Quando o orçamento se distancia muito da realidade, seja pelas metas de faturamento não batidas, investimentos não realizados ou até mesmo despesas extras que surgiram, existe aquela sensação de que se perdeu a referência. E isso é muito prejudicial para a gestão. O forecast, portanto, tem a função de garantir um processo organizado e que estimula o aprendizado para realizar ajustes no orçamento. A empresa não pode depender apenas de um orçamento estático, já que lida com um ambiente de muitas variáveis. Assim, como não é aconselhável ter um processo de ajuste de orçamento sem organização. Dessa forma, a boa prática de se utilizar corretamente o forecast garante inclusive melhores orçamentos nos anos seguintes. Quais os benefícios do ajuste do orçamento? Após entender o que é, pode-se ver que o forecast traz muitos benefícios para a gestão financeira e tomadas de decisões na empresa. Assim, se torna uma ferramenta valiosa de controle e planejamento financeiro. Podemos resumir alguns pontos importantes desses benefícios. Aprendizado organizacional na prática orçamentária e cada vez mais assertividade nos budgets seguintes. Manutenção do orçamento atualizado, que serve como referência e guia nas tomadas de decisões da empresa. Visualização de maneira mais realista da possibilidade das realizações de lucros ou prejuízos futuros e conseguir antecipar decisões. Garantir a viabilidade dos orçamentos construídos e metas estabelecidas. E por fim, e não menos importante, previsibilidade maior do fluxo de caixa. Para que todos esses pontos aconteçam de maneira correta, é extremamente importante que o processo de forecast seja estruturado e periódico. Sendo assim, é imprescindível um estudo sobre quais as causas para o não atingimento do orçamento, sempre que ocorrer. Além disso, um bom processo de forecast garante sempre as comparações de históricos, ou seja, a diferença entre o orçamento ou até mesmo anos anteriores. Também permite busca de compensações de contas. Caso uma despesa tenha tido um gasto extra, qual conta podemos compensar isso sem prejudicar as ações do ano? Por último, auxilia no atendimento correto sobre as características de cada uma das rúbricas do orçamento, ou seja, quais contas possuem o caráter de economia, quais somente o investimento foi postergado e qual efetivamente foi orçada errada desde o início. Dessa forma, não só a construção de um bom forecast, mas também a boa utilização garantem práticas corretas de gestão, para melhor direcionar os recursos da empresa.
É justamente nesse cenário que o forecast impacta, entre outras áreas, no departamento logístico, pois todas as alterações no orçamento para cumprimento do orçamento original ou budget obrigatoriamente fará com que todo o planejamento da área logística tenha que se ajustar à nova estratégia, e isso pode demandar espaço físico, locação de equipamentos, contratação de mão de obra temporária e mais uma série de fatores que são imprescindíveis para atendimento do que foi definido no forecast. Sendo assim, o processo de ajuste de orçamento deve ser liderado pelo responsável financeiro, com o envolvimento de todos os líderes, inclusive o da área da logística, e todas as decisões compartilhadas e compactuadas nessa reunião. Ainda é importante que o condutor dessa reunião formalize uma ata com todos os aprendizados e que ela seja de fácil acesso para as próximas discussões. A reunião de ajuste de orçamento não pode negligenciar os aprendizados da reunião passada. Por isso, sempre permaneça com o seu orçamento original para promover e estimular essas discussões de aprendizado. Se a empresa estimava ganhar 120 mil no ano com um determinado produto, ela precisaria vender uma média de 10 mil por mês para atingir essa meta. No entanto, se após 2 meses de execução do orçamento ela constatar que só atingiu um ganho de 10 mil, precisará fazer ajuste para alcançar os 120 mil estipulado como meta para o ano. Para isso, a empresa precisará fazer um forecast considerando que ainda faltam 110 mil e que agora ela tem apenas 10 meses para atingir o objetivo. Isso significa que para cumprir a meta do orçamento será necessário um ganho de 11 mil por mês até o final do ano. A revisão supõe que os esforços empregues na venda desse produto deverão ser aumentados nos meses seguintes. Além das vendas, o forecast poderá revisar outros itens do orçamento, como a estimativa de custo e de despesa. Nesses exemplos, caso a empresa esteja gastando mais do que o esperado, a planilha de forecast poderá ajudá-la a verificar onde é necessário fazer cortes para não estourar o budget. O Tudo em Logística vai ficando por aqui. E caso tenha ficado alguma dúvida, deixe nos comentários, que responderemos com o maior prazer. Não se esqueça, se inscreva no canal, deixe o seu like e até o próximo vídeo. Valeu!